Agora, no nosso horário de história, nós vamos fazer a correção das questões lá da página 64 e daquela atividade que eu passei no caderno. Nós vamos responder a primeira, a segunda, que não são pessoais, né? E a primeira, aliás, e a do caderno, desculpa. Na primeira nós temos: é possível nos dias de hoje o campo viver independentemente da cidade e vice-versa? Por quê? Como nós aprendemos lá na nossa aula, isso não é possível, não é isso? Então, a resposta é não. Por quê? Porque a cidade e o campo, ele tem o quê? Dependência. Então, como é que funciona? A cidade, ela consome os serviços e os produtos que é feito no campo, e o campo, ele consome os bens que a cidade tem a oferecer, né? Que a cidade produz. Entendido? Segunda, com suas palavras, existe diferença entre a vida na cidade e a vida no campo. Ela é pessoal, mas eu vou comentar. Na cidade nós temos o quê? Concentração de muitas casas, de muitos prédios, de muitos prédios comerciais também, de residências, de estradas, indústria, comércio, tudo isso. Já a vida, as atividades no campo é mais voltadas para a produção agrícola, né? Através da venda de verdura, leite e tudo isso. Agora, a atividade lá do caderno. Então, lá, relacione algumas atividades realizadas no campo, área rural, e na cidade, área urbana. Como exemplo de campo, nós temos o quê? A pecuária, nós temos a agricultura. A pecuária é a criação de animais, a agricultura é de plantas e cultivo de plantio e o cultivo de plantas também. Já na cidade, nós temos o quê? Nós podemos falar da educação, né? Nós podemos falar do lazer, do comércio, também segurança. Então, tudo isso são algumas das atividades que são realizadas na cidade. Hoje nós vamos tratar sobre um novo tema. Hoje nós vamos falar um pouquinho do trabalho rural e do trabalho urbano. O trabalho, ele pode ser classificado em trabalho público ou trabalho privado. Então, nós vamos entender essa diferença, entre o trabalho público e o trabalho privado. Vamos começar lá com o trabalho público. É aquele mantido pelo governo. Então, toda vez que vocês pensarem em trabalho público, vocês vão lembrar que é um trabalho mantido pelo governo. E normalmente é executado por, que nós chamamos de servidores públicos. Então, alguns exemplos, como vimos, são serviços oferecidos pelo governo. Que serviços são esses? Educação, a educação pública, por exemplo. É um serviço que é mantido pelo governo. A segurança também é mantida pelo governo. A cultura, isso também é mantido pelo governo. Já o trabalho privado é aquele mantido por uma pessoa ou por uma empresa, e normalmente executado por trabalhadores empregados na empresa. Então, um exemplo, o Paraíba, ele tem o seu dono, e lá é mantido pelo dono, no caso, e os trabalhadores que lá estão empregados. Da mesma forma é o Mateus, por exemplo, que é bem conhecido por todos. Tem lá o seu dono e ele tem os seus trabalhadores. Há uma infinidade de exemplos desse tipo de trabalho. Nós temos o comércio, a agricultura, a pecuária, a indústria e prestação de serviços, etc. Entendido, né? Nós temos dois tipos de trabalho: o público, mantido pelo governo, e o privado, que é mantido por uma pessoa ou mesmo uma grande empresa. Página 66 agora. Ambos têm grande valor para a sociedade. Ambos quem? O trabalho privado e o trabalho público. Por causa das características da cidade e do campo, é comum encontrarmos trabalhos que são específicos para cada um desses espaços. Vamos entender. No campo, como nós vimos lá
nas páginas anteriores, ele é mais ligado à agricultura e também à pecuária. Então, é como encontrarmos trabalhos ligados a, olha os exemplos que ele nos dá, a indústria dos alimentos, a produção e o cultivo de frutas, verduras, leite e derivados, e também de carne. Então, lá no campo, como nós vimos, eles são mais ligados à agricultura e pecuária. Ao comércio de frutas também, a verduras, leites e derivados, carnes, equipamentos e máquinas usados na agricultura e pecuária. Então, ele nos dá duas opções de que tipos de serviços, né, de trabalho nós podemos encontrar no campo. Já a prestação de serviços relacionados à agricultura e pecuária, como vacinação, serviços veterinários e agrícolas, pesquisas para melhoria de produção e treinamento e também de mecanização. Então, são vários serviços que o livro nos traz, o autor nos traz, que está presente no campo. Então, tudo isso ligado à agricultura e à pecuária. Agora nós vamos lá para a cidade. Na cidade, os trabalhos são mais diversificados. Por quê? Porque a maior demanda da população. Então, como existe mais pessoas, né, maior concentração de pessoas na cidade, então os serviços são bem mais abrangentes, não são em maior quantidade. Assim, é possível encontrarmos uma infinidade de trabalhos em todos os ramos da atuação. Vamos lá às opções que ele nos dá. Indústria dos mais variados produtos, como de computadores, automóveis, máquinas, equipamentos, materiais de construção e vários outros ligados à indústria. No comércio, dos mais variados produtos como artigos de informática e tecnológicos, além de acessórios, roupas, alimentos, etc. Já na prestação de serviço, ele é bastante variado. Nós temos os ramos advocatício, médico, dentário, jurídico, cultural, educacional, tudo isso na cidade. Então, como vimos, os trabalhos do campo e da cidade se complementam, pois um precisa do outro para poder ser realizado. Então, nessas duas páginas, ele nos dá, na página 66, exemplos de serviços que são produzidos, são feitos lá no campo, e na 67, produtos e serviços que são oferecidos na cidade, mas ambos se relacionam, ambos são dependentes um do outro, entendido? Agora nós vamos para as profissões que existem no campo, entendido? Vamos para as profissões que estão no campo e também na cidade. Novamente, são as profissões que trabalham tanto no campo como na cidade. Isso na 68. Vamos lá. Primeiro, ele nos dá a de agricultora. Aí nós temos a imagem de uma agricultora. Ela cultiva produtos agrícolas, ou seja, são produzidos na terra. Mais abaixo nós temos o serviço do tratorista. Ele trabalha com máquinas pesadas que plantam, colhem e preparam a terra para a produção. Mais abaixo nós temos o serviço do veterinário, que vocês conhecem. Trabalha com manutenção e a saúde dos animais. Depois nós temos o zootecnista, que ele cuida da produção de animais criados para alguma finalidade comercial. Depois nós temos o engenheiro agrônomo, uma engenheira agrônoma. Ela estuda e planeja as ações na produção agrícola, combinando vários conhecimentos adquiridos lá nos seus estudos e na prática profissional dela. Ela estudou e agora ela está colocando em prática o que ela aprendeu. E nós temos um muito conhecido que é o boiadeiro. Ele cuida da criação de bois, de grandes e pequenas fazendas. Então, essas são algumas das atividades de trabalhos que acontecem tanto na cidade como no campo. Agora vamos para aquela faixazinha amarela que tem aí. É importante pontuar que ao longo do tempo, com o desenvolvimento de tecnologia, os trabalhadores do campo foram modificando a sua forma de trabalhar. Olha que interessante.
O agricultor atualmente já utiliza máquinas que facilitem na hora do seu trabalho, que facilita na hora do plantio e colheita de produtos. Já o zootecnista e o veterinário, eles utilizam vacinas, rações e diversos meios para melhorar a vida dos animais e dos produtos obtidos por meio deles. Já o engenheiro agrônomo, ele incorpora sementes modificadas de plantas com maior resistência às pragas, né, com maior produção. Isso através da ciência. Então, através do seu conhecimento e da ciência, ele já está modificando jamais a sua forma de trabalhar. Já o tratorista, ele manuseia máquinas cada vez com mais funções e todas essas funções facilitam o seu trabalho. Já o boiadeiro, ele realiza seu trabalho através de motos. Olha que interessante. Se antes ele utilizava aquele boi, né, aquele animal, para poder realizar o seu trabalho, hoje ele já utiliza a moto para poder ir mais rápido atrás desses outros animais. Olha como a tecnologia é fundamental na hora do trabalho e como facilita a vida do trabalhador. Agora vamos lá para a página 69. Os espaços urbanos também se modificam com o tempo, por causa da inserção das tecnologias na hora do trabalho. Aí na primeira imagem nós temos um exemplo de operário. Os operários, eles precisam estudar com frequência para estar preparado para lidar com as novas máquinas. Então, a importância de sempre estar antenado às modificações, estar sempre estudando, lendo algo, que é para isso, olha. Para quê? Para que quando surja uma nova situação, ele já está ali preparado para aquilo. Então, os operários, eles precisam estar sempre estudando, porque eles precisam fazer o manuseio daquelas máquinas para poder realizar o seu trabalho. Depois nós temos os feirantes, eles trabalham comercializando alimentos e produtos diversos nos mercados públicos e feiras livres. Usam as tecnologias para organizar e agilizar seu serviço, como por exemplo, por exemplo, através do WhatsApp, que hoje é muito conhecido por todo mundo e todo mundo hoje já pode só mandar uma mensagem que o produto já está ali na sua casa. Então, muitos feirantes eles já se utilizam disso. A pessoa faz uma encomenda pelo WhatsApp e eles já organizam toda aquela encomenda e vai deixar direto na casa da pessoa. Então, agora, nesse momento de pandemia, muitas empresas e trabalhadores independentes, eles tiveram que se organizar e adotar o que nós chamamos de delivery. Por quê? Porque as pessoas não estão podendo mais ir até o local. Então, as empresas e pequenos proprietários também, eles tiveram que se reinventar através do uso de delivery para poder facilitar para todo mundo e não deixar de ganhar durante esse período que nós estamos vivendo. A terceira imagem nós temos os comerciários, que eles procuram dispor produtos e serviços para o consumo utilizando cada vez mais a tecnologia, como é isso que nós acabamos de citar. Os escritores estão reinventando a maneira de escrever por causa dos avanços dos recursos tecnológicos e das mídias. Então, muitos dos livros eram somente assim, impressos, mas hoje em dia não. Hoje em dia você já consegue encontrar livros na internet e ler com tranquilidade. Se antes tu viajava com um livro, né, impresso, hoje não. Hoje você pode ter o livro na palma da sua mão, o seu celular, e você pode ler com bastante tranquilidade. Hoje em dia já existe até, oh meu Deus, como é o nome? Eu esqueci o nomezinho do aparelhozinho, que ele é próprio para isso. Ele já é próprio para leitura. Até a tela dele já é projetada como se fosse um livro. E eu esqueci o nome dele agora, se eu não sou enganada, é o iPad. Não lembro o nome agora. Mas ele a tela dele já é estilo papel, né? Que é para facilitar na visualização da imagem e também para não danificar a visão. Na última imagem nós temos os advogados, eles precisam estar permanentemente atualizados sobre a legislação vigente
Para isso também eles usam tecnologia e informações. Então, no caso dos advogados, eles também têm sempre que estar antenados às novidades que surgem, às mudanças de lei, porque nós estamos em constante transformação, então devemos estar sempre acompanhando. Todas as profissões, independentemente de onde e por quem seja exercida, são importantes e nós devemos ter o respeito. Então, hoje a nossa aula foi sobre o trabalho urbano e o trabalho rural. Falamos sobre o trabalho público e o trabalho privado, onde o público mantido pelo governo, o privado por empresas ou pessoas. Nós citamos exemplo de alguns dos trabalhos que podemos encontrar na cidade e no campo. Nós falamos das profissões que trabalham tanto no campo como na cidade, como o agricultor, o tratorista, o veterinário, o zootecnista. Então, todas as profissões são importantes tanto na cidade como no campo. E nós falamos também a importância da tecnologia, como o trabalhador tem que estar sempre se reinventando e estando a par, né, das novidades que vêm surgindo e se utilizar das tecnologias. E como as tecnologias também facilitam a vida das pessoas e no caso dos trabalhadores. Então essa foi a nossa aula de história de hoje.